Eu já escutei muita coisa ao longo da minha vida como técnico de som. Interferências de rádio, ruído térmico, aquele chiado irregular de transformador morrendo e, claro, a frequência grave que apareceu naquela transmissão maldita de 1978, a mesma que ainda hoje me acompanha, mesmo quando desligo todos os equipamentos. Mas nada do que ouvi antes me preparou para as gravações do Gerson Luca da Costa. Lembro da noite em que ele me ligou. A voz estava baixa, arrastada, como se alguém o estivesse ouvindo. Ele disse apenas que tinha algo para me entregar, mas que eu provavelmente me arrependeria. Horas depois, encontrei na frente da minha porta um HD externo embrulhado em fita isolante, sem bilhete, sem instruções. Só uma frase escrita à caneta: investigue por conta própria e risco. A primeira faixa de áudio que abri era de fevereiro de 2014, registrada na zona rural de Caiçara, no norte do Rio Grande do Sul. Um áudio simples, quase silencioso, apenas o crepitar da madeira e o eco distante da casa vazia. Então, no meio da gravação, vieram os impactos, impulsos curtos, semelhantes a pequenas pedras batendo no chão. A primeira audição parecia apenas barulho, mas no espectrograma aquelas batidas formavam linhas, quase padrões, como se houvesse intenção dentro do silêncio. A segunda gravação era ainda mais perturbadora. Nela, uma pedra atravessava o interior do quarto. Não havia ângulo, nem origem. Ela simplesmente aparecia, como se já estivesse ali, esperando ser percebida pela própria gravação. Quando apertei os fones para revisar o áudio, senti uma vibração profunda dentro do crânio. Era uma frequência baixa, irregular e imediatamente reconhecível. A mesma assinatura sonora do caso Itapeva. O primeiro sinal de que algo estava errado. Tirei o fone na hora, mas a frequência continuou soando, não no equipamento, mas no ambiente, e por algum motivo que eu não quero admitir, também dentro de mim. Naquele instante, percebi que Gerson não me entregou as gravações para que eu investigasse. Ele me entregou para se livrar delas, e agora eu sei exatamente o motivo. O caso de Caiçara ganhou notoriedade em 2014, quando emissoras da região norte do Rio Grande do Sul começaram a divulgar imagens de uma casa simples, de madeira, onde pedras caíam do nada. A imprensa tratou aquilo como curiosidade, um mistério de interior. Mas quem vive na área rural sabe que a história foi muito mais intensa do que as reportagens mostraram. Documentos da prefeitura, depoimentos de moradores e até registros da Brigada Militar apontam para fenômenos que não se encaixam em nenhuma explicação conhecida. E é justamente aí que a situação começa a ficar perigosa. Quando fatos reais se acumulam rápido demais para serem ignorados. Eu mesmo não teria revisitado esse caso se não fosse por Gerson Luca da Costa. Ele trabalhava com audiovisual, fazia captações para programas locais e tinha o hábito de guardar tudo, absolutamente tudo, que gravava. Foi ele quem registrou as primeiras pedradas antes que qualquer equipe de TV chegasse ao local. Anos atrás, quando ainda estávamos em contato por causa do caso Itapeva, ele chegou a mencionar Caiçara de passagem, dizendo que tinha algo estranho ali, mas na época eu não dei importância. Hoje percebo que ele tentou me avisar. As gravações de Gerson não estavam organizadas. Alguns arquivos tinham nomes aleatórios, outros estavam corrompidos, como se alguém tivesse tentado apagá-los e desistido no meio do processo. Entre eles, encontrei vídeos curtos da casa durante a madrugada, registros de entrevistas com vizinhos e, principalmente, longas faixas de áudio onde quase nada acontece, pelo menos a primeira escuta. Só quando analisei as frequências, percebi que havia um padrão escondido dentro do silêncio, semelhante ao que detectei em Itapeva. Uma assinatura sonora que não deveria existir em ambientes naturais. A família envolvida
Aqui chamarei de família Mendanha, embora esse não seja o nome real. Vive na zona rural em uma área de difícil acesso. São pessoas simples que não se beneficiariam em nada divulgando um caso assim. Pelo contrário, perderam muito. A casa foi demolida, a rotina da comunidade foi interrompida e até hoje alguns moradores evitam falar sobre o assunto. Nas gravações inéditas, dá para sentir o pânico real na voz da família, algo que nenhuma reportagem captou de verdade. Meu interesse não era provar nada para ninguém. Era entender por que a frequência que me assombra desde 1978 voltou a aparecer justamente ali, no interior do Rio Grande do Sul, 40 anos depois. O que quer que tenha acontecido naquela casa, aconteceu de maneira consistente, repetida e documentada. O material de Gerson e o estado mental dele não deixam dúvidas de que existe algo maior conectando tudo isso. E agora, com o HD em mãos, eu não tenho escolha a não ser seguir adiante. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio das gravações de 2014, mas de um arquivo muito mais antigo, escondido entre os materiais que Gerson Luca da Costa deixou na minha porta. Em meio a pastas desorganizadas, encontrei um vídeo datado de 1999, uma reportagem de 6 minutos que havia ido ao ar no programa da Ana Maria Braga. Eu não lembrava desse caso, mas reconheci imediatamente o padrão das imagens. Uma casa de madeira na zona rural de Caiçara, moradores assustados e pedradas que pareciam surgir do nada. Ao assistir com atenção, acelerei, desacelerei e aumentei o volume do ruído ambiente. Lá, quase inaudível, estava uma oscilação grave, uma vibração profunda que não combinava com ambiente rural nenhum. O mesmo padrão que detectei na transmissão proibida de 1978, no caso Itapeva. Foi ali, naquele arquivo antigo, que uma sensação incômoda começou a se formar. Caiçara não era um evento isolado, era um eco. Quando mergulhei nas gravações principais, as de 2014, percebi que Gerson havia captado muito mais do que mostrou às emissoras. Seus arquivos eram crus, diretos, sem edição, do tipo que só um técnico obsessivo teria paciência para armazenar. A primeira sequência mostrava o interior da casa, apenas a respiração dele e o estalar da madeira. No segundo arquivo, o impacto seco de uma pedra. No espectrograma, o som não tinha trajetória, surgia completo, como se estivesse sendo injetado no ambiente. E na terceira gravação, uma pedra simplesmente aparecia no enquadramento, sem queda, sem sombra, sem deslocamento de ar. Isso não era física, era outra coisa. No quarto arquivo, ouvi Gerson murmurar algo para si mesmo. Se ele visse isso, ia mandar eu ir embora. Não era para mim, mas era. A menção não fazia sentido, e ainda assim ressoava como uma lembrança distante. Continuei assistindo. No quinto arquivo, ao gravar o lado de fora da casa, Gerson captou o mesmo ronco grave que eu havia identificado no vídeo de 1999 e em Itapeva. Uma frequência baixa, persistente, quase um motor subterrâneo vibrando sob a terra. Esse padrão sonoro, raro e impossível de reproduzir sem equipamentos industriais, se repetia em vários momentos. A cada nova faixa, o desconforto aumentava. Tentei racionalizar. Talvez fosse interferência de linha, vibração de poste, caminhões ao longe, qualquer coisa. Mas, como técnico de som, eu sabia que não era. Nem vento, nem animal, nem máquina produz aquele tipo de modulação. Era como se a frequência estivesse procurando espaço para se manifestar, surgindo e desaparecendo em intervalos irregulares, quase respirando. Passei 2 madrugadas analisando arquivos, variando filtros, isolando harmônicos, tentando encontrar um padrão matemático. E encontrei. A frequência variava entre 19 e 22 Hz. O mesmo intervalo captado em 1978, quando a transmissão interferiu em linhas de rádio que nunca deveriam estar conectadas. Uma coincidência seria difícil. 2, improvável. 3, impossível. E ainda assim, ali estava. Decidi ir até Caiçara pessoalmente.
A estrada até a zona rural era estreita, úmida, e cada quilômetro parecia mais silencioso que o anterior. Ao chegar, encontrei o terreno onde ficava a casa original, demolida anos antes. A família Mendanha, que ainda mora ao lado, parecia desconfiada demais para me receber, mas não tentou me expulsar. Mantive distância, respeitando o silêncio deles, e me aproximei do antigo alicerce. O ar ali parecia mais frio que o restante do terreno, como se o solo tivesse memória própria. Peguei meu gravador de bolso, coloquei os fones e reproduzi a gravação de Gerson feita exatamente naquele ponto. A vibração começou imediatamente. Primeiro nos fones, depois no chão. Tirei os fones. A vibração continuou. Abaixei-me, toquei o solo com a palma da mão. O tremor era sutil, quase inexistente, mas estava lá. Um impacto seco soou atrás de mim. Uma pedrada. Virei na hora. Nada. Depois, outro impacto, agora à esquerda. Depois, à direita. O terreno parecia testar minha reação. Então ouvi. Não as pedras, mas a frequência. O mesmo ronco de 1999. O mesmo pulso de 1978. A mesma assinatura impossível que perseguia meus sonhos desde Itapeva. A vibração intensificou-se por um instante, como se algo pressionasse o ar por dentro, tentando atravessar um limite invisível. Respirei fundo, e do nada, a frequência cessou, tão abruptamente quanto surgiu. A terra ficou imóvel, o ar parado, o silêncio absoluto. E naquele silêncio, senti algo mais profundo que medo, uma certeza. Eu não estava apenas analisando um caso antigo. Não estava ali por curiosidade profissional. Não era coincidência, nem superstição, nem histeria coletiva. Era um chamado. E por algum motivo que eu ainda não compreendia, eu já havia atendido antes mesmo de chegar àquela cidade. Voltei ao terreno de Caiçara no dia seguinte, levando comigo apenas o essencial. O gravador portátil, o microfone direcional e um par de fones de estúdio. Antes de sair da pousada, passei horas revisando o vídeo de 1999. Aquele trecho esquecido no HD de Gerson, que havia ido ao ar no programa de televisão Mais Você. Quanto mais eu assistia, mais percebia que o fenômeno não havia começado em 2014, como a maioria acreditava, mas décadas antes. A interferência registrada no vídeo, uma micro-oscilação tão breve que quase não existia, era idêntica a uma que encontrei no caso Itapeva. A mesma assinatura, o mesmo intervalo de silêncio distorcido, como se algo tivesse se manifestado por um instante e depois recuado para algum ponto onde o som não alcança. Esse detalhe mudou tudo. Se o padrão estava presente em 1978, reapareceu em 1999 e se intensificou em 2014, então eu não estava lidando com um caso isolado. Estava lidando com um ciclo. A família Mendanha observava de longe quando cheguei ao terreno. Não se aproximaram, mas também não demonstraram hostilidade. Era mais uma mistura de cansaço e resignação, como se já tivessem aceitado que ninguém jamais entenderia completamente o que aconteceu ali. Fiquei próximo ao local onde o alicerce da casa antiga ainda marcava o chão. Ao ligar o gravador e colocar o fone no ouvido esquerdo, ouvi de imediato a mesma frequência grave que senti no dia anterior. Não era forte, mas estava presente. Uma pulsação baixa, irregular, como uma respiração lenta dentro da terra. Ajustei o ganho, movi o microfone em direções diferentes, tentei localizar a origem, mas o padrão mudava de lugar como se estivesse reagindo a mim. Em Itapeva, a interferência era estática, aqui ela parecia consciente. Quando avancei alguns metros em direção ao ponto onde, nas fotos antigas, ficava o guarda-roupa derrubado pelo fenômeno, a frequência subiu de intensidade por um segundo, como se tivesse percebido minha aproximação. A pressão no ar mudou, e por uma fração de instante tive a sensação absurda de que o solo sob meus pés ficou mole, quase instável, como se respirasse.
Continuei registrando, tentando manter o racional acima do instinto. Mas a primeira anomalia daquele dia veio rápido. Um arrastar longo, nítido, de móvel pesado sendo deslocado em um chão de madeira. Só que não havia madeira ali. Era solo limpo, nivelado. Reproduzi o áudio 3 vezes. O som estava lá, com a ressonância típica de um cômodo confinado, e veio exatamente de dentro do perímetro da antiga sala. Quando me aproximei desse ponto, o pai da família veio até mim. Seus passos eram lentos, cuidadosos, como se evitasse pisar em certas áreas do terreno. Ele olhou para o chão e disse quase num sussurro: "Às vezes volta." Perguntei o que voltava. Ele demorou antes de responder. "O barulho, as coisas, a gente não fala disso." Tentei perguntar mais, mas ele simplesmente se calou e voltou para a varanda. A reação dele dizia muito mais do que qualquer depoimento formal poderia oferecer. Quem viveu algo inexplicável carrega uma espécie de medo contido, não do fenômeno em si, mas do que aquilo desperta dentro da própria mente. Decidi fazer um teste de ressonância, o mesmo que utilizei anos antes em Itapeva. Configurei um tom puro de 32 Hz e deixei o microfone captar qualquer resposta. No início, nada. Depois, uma variação mínima. Uma oscilação entre 19 e 22 Hz que parecia tentar se ajustar ao meu estímulo. Não era eco, não era interferência, era um comportamento ativo. E alguns segundos depois, as pedras começaram. A primeira caiu longe, um impacto seco contra o solo. A segunda caiu mais perto. A terceira não caiu. Ela simplesmente apareceu no chão, como nas gravações de Gerson. Surgiu inteira, como se tivesse sido revelada em vez de arremessada. Desliguei o tom imediatamente. A frequência diminuiu. O ar ficou estático, como se um peso tivesse sido removido. Mas não era alívio, era expectativa, uma sensação de que algo me observava sem pressa. Voltei para a pousada, ainda com a pele arrepiada. Passei os arquivos para o laptop e comecei a escutar o registro do final da tarde. Foi aí que notei algo que não estava presente no momento da gravação. Uma respiração curta e irregular entre os impactos, muito baixa, mas contínua. Reproduzi em loop, apliquei filtros, aumentei a amplitude. A respiração estava lá e acompanhava a oscilação grave como se fosse parte dela. Uma respiração que não pertencia a nenhum ser humano presente naquele terreno. Uma respiração que parecia ouvir de volta. E quando percebi isso, entendi que eu já não era apenas um observador. A frequência, seja o que for que a produz, havia reconhecido minha presença, e por motivos que ainda não compreendia, estava se aproximando. Eu havia descido o suficiente para saber que não estava sozinho, mas ainda havia muito mais abaixo. As primeiras revelações não vieram como respostas, mas como falhas, pequenas rachaduras no som que eu tentava organizar. Passei horas analisando o áudio captado no terreno de Caiçara, e a respiração irregular, tão mínima que parecia um acidente, começou a se repetir de forma consistente. Apliquei filtros de isolamento e sobreposição, na tentativa de separá-la da frequência grave. Mas quanto mais eu processava, mais claro ficava que as duas coisas não eram entidades independentes. Respiravam juntas, se modulavam juntas, surgiam e desapareciam no mesmo compasso. Era como se fossem duas faces de um mesmo fenômeno. Às 2 da manhã, desacelerei um trecho específico até 3% da velocidade original. Foi assim que ouvi algo que não deveria existir em gravação nenhuma. Uma sequência de fonemas, quase palavras, emergindo da oscilação. Não eram claras, mas tinham cadência suficiente para sugerir um nome. Ka, is, ara. Não soava como língua humana. Soava como imitação. Como se a frequência tivesse absorvido o nome do lugar e tentasse reproduzi-lo. Comparei com o arquivo bruto. No original, não havia nada.
As quase-palavras só surgiam após o processamento, como se estivessem escondidas sob o ruído, esperando para serem reveladas. A partir desse momento, qualquer tentativa de racionalização tornou-se um exercício de desgaste. Isolar frequências sempre foi parte da minha rotina, mas nunca encontrei nada que se comportasse de forma tão responsiva. Cada filtro que eu aplicava parecia despertar algo no arquivo, como se estivesse mexendo em camadas que não deviam ser tocadas. Continuei escutando durante a madrugada e encontrei outras variações semelhantes. Um som que lembrava volta, outro que parecia desce, e um terceiro que não sei se interpretei errado ou se realmente formou a sílaba inicial do meu nome. Foi esse último que me fez parar. Meu coração disparou de um jeito seco, quase doloroso. A mente tenta rotular tudo. Pareidolia, estresse auditivo, cansaço. Mas nada disso explicava por que as modulações só surgiam quando o áudio era examinado profundamente, quase como se a gravação fosse um recipiente e não um registro. A sensação era clara. Aquilo não estava preso aos eventos, mas aos arquivos. Decidi então rever o vídeo de 1999 do programa da Ana Maria Braga, buscando qualquer elemento visual que confirmasse o que eu estava captando em áudio. Logo nos primeiros minutos, encontrei algo que não tinha percebido antes. Uma criança no fundo da cena, parada, com o olhar fixo para a porta da casa. Não era o foco da matéria. Ninguém falava com ela. Ninguém parecia notá-la. Parecia apenas parte do cenário, mas 2 minutos depois ela aparece de novo, mais perto da casa, imóvel, como se não tivesse caminhado. Reproduzi quadro a quadro. A distância era pequena demais para ter sido percorrida no tempo mostrado, e o movimento simplesmente não existia. No terceiro quadro, após sua segunda aparição, ela some completamente. Nada de desfoque, corte ou movimento, apenas ausência. Uma omissão tão limpa que parecia intencional. Ao comparar com o vídeo das pedradas gravado por Gerson em 2014, notei outra impossibilidade, um borrão. Um deslocamento rápido demais no canto do enquadramento, idêntico ao avanço invisível da criança. O borrão recuava exatamente no quadro anterior, a pedra surgir no chão. Era como se algo se deslocasse antes da manifestação física, e a câmera captasse apenas o rastro. Voltei para o áudio captado no terreno mais cedo naquele dia. Queria entender se havia alguma relação entre esse movimento invisível e a oscilação da frequência. E foi revisando esses trechos que percebi o padrão. Sempre que eu me aproximava do centro da antiga sala, a frequência mudava de comportamento. Não aumentava gradualmente, mas se tornava mais instável, fragmentada, quase ansiosa, como se estivesse reagindo, se ajustando à minha proximidade. Em certo momento, ao aproximar o microfone do solo, ouvi um timbre metálico, muito sutil, como se 2 frequências estivessem interferindo uma na outra. Não havia infraestrutura ali para justificar isso. Era um eco de algo que não pertencia àquele lugar ou àquele momento. A impressão que tive foi horrível. Não era eu que captava a frequência, era ela que estava me captando. Já era mais de 5 da manhã quando ouvi a revelação final, a pior delas. Antes de encerrar, soltei o último trecho gravado no terreno, apenas para garantir que estava tudo em ordem. Foi então que ouvi meu nome, fraco, distorcido, modulando de dentro da frequência. Não era voz humana, não era eco. Era como se o próprio fenômeno tentasse repetir um som que identificou em mim. Logo depois, a respiração irregular reapareceu, dessa vez sincronizada com a minha, como se imitasse meu ritmo. Senti a garganta travar e tirei os fones imediatamente, mas algo se manteve. Uma presença, uma impressão nítida, profunda. Eu não estava mais analisando o caso. O caso estava analisando a mim, e agora que eu tinha revelado essas camadas escondidas, agora que tinha ouvido o que não devia,
Eu sabia exatamente o que viria a seguir. Eu deveria ter deixado Caissara naquela manhã. O instinto dizia para ir embora, mas o instinto naquela altura já não era mais meu. Quando acordei na pousada, o silêncio era tão absoluto que parecia fabricado. O ventilador rodava sem produzir som, a estrada estava muda e até os insetos pareciam ter desaparecido do mundo. Mais inquietante do que isso foi perceber que a frequência, aquela que me acompanhava desde Itapeva, simplesmente não estava ali. Não era ausência momentânea, era como se tivesse sido desligada. Abri a janela e encontrei uma névoa fina, movendo-se de forma quase consciente entre as árvores. O ambiente inteiro parecia suspenso, como se estivesse esperando minha próxima decisão. E essa sensação me fez entender que eu já não tinha controle sobre o que estava prestes a acontecer. Passei a manhã revisando as gravações da madrugada anterior e notei um detalhe que havia passado despercebido. A respiração irregular que acompanhava a frequência não apenas imitava minha presença. Em 2 momentos, ela sincronizava com o meu próprio ritmo. A coincidência era impossível. Eu comparei ondas, amplitudes, intervalos. O espelhamento era perfeito demais para ser acidental. E pior, surgia apenas nos trechos onde o áudio era forçado a revelar camadas escondidas. Era como se o fenômeno estivesse esperando que eu manipulasse o arquivo para poder responder. A cada filtragem surgiam pequenas modulações, quase palavras, como se a frequência tentasse aprender a falar. Era isso que mais me deixava inquieto. Não parecia que eu estava analisando um som estático, e sim interagindo com algo que se ajustava às minhas escolhas. Voltei ao terreno ainda sob o olhar silencioso da família Mendanha. Ao me ver chegando, a mãe se aproximou apenas o suficiente para me perguntar se eu havia ouvido algo na noite passada. Eu hesitei. Talvez fosse prudente não admitir nada, mas algo na voz dela, o medo contido, o esforço para parecer forte, me fez responder com sinceridade. Quando respondi que sim, ela baixou os olhos, apertou as mãos e disse: "Então agora vai ser mais difícil sair daqui." Essa frase me atingiu como um choque. Não havia tom de ameaça, era mais um aviso. Como se ela estivesse me alertando, do mesmo modo que alertaria alguém para não encostar em uma cerca elétrica. Mesmo assim, pedi permissão para gravar mais algumas horas no terreno. Decidi fazer um teste. Liguei um gerador portátil de ruído branco para observar possíveis interferências. Nos primeiros minutos, tudo funcionou dentro do esperado. Mas, súbito, o ruído foi engolido por um silêncio absoluto. 0 decibéis. Um silêncio tão denso que parecia puxar o ar para dentro de si. Então a frequência voltou. Não como som, mas como pressão física. Ela vibrava dentro do peito, ajustando-se ao meu ritmo, desregulando minha respiração. A sensação era clara e horrível. Eu não estava apenas captando a frequência, ela estava me seguindo. Quando recuei alguns passos, a frequência aumentou. Seguiu meus movimentos. Isso não era comportamento de campo eletromagnético, de vibração natural, de interferência mecânica. Era comportamento de resposta. E foi nesse momento que o celular vibrou no meu bolso. O nome na tela fez minha mão tremer. Gerson. Atendi e ouvi sua voz trêmula, urgente, perguntando se eu havia voltado à casa. Quando confirmei, ele ficou em silêncio, como se precisasse escolher as palavras com cuidado. "Você não devia estar aí sozinho", ele disse. "Não tente conversar com ela." Meu corpo inteiro gelou. Perguntei com o que ele estava falando. A resposta veio num sussurro quebrado. "Com o que te escuta, com o que te imita, com o que aprendeu teu nome." Antes que eu pudesse reagir, a ligação caiu. Fiquei parado, segurando o telefone como se segurasse uma sentença. A frequência mudou logo depois da ligação. Tornou-se mais rápida e regular, como se o fenômeno tivesse percebido que eu finalmente entendia sua existência. O centro da fundação da antiga casa parecia pulsar.
embora eu soubesse que era efeito sonoro. Mas era inútil tentar separar som de sensação naquele momento. Uma pressão se acumulava à minha volta, como se o ar estivesse sendo esticado. E então compreendi o que minha mente vinha evitando desde a primeira noite. Eu não tinha ido a Caiçara investigar nada. Não era o responsável por puxar aquele fio. Eu era o que estava sendo puxado. A frequência não era um sintoma da minha obsessão. Era o caminho, e eu já o estava percorrendo muito antes de perceber. Naquele instante, com o terreno vibrando sob meus pés, entendi que não havia mais direção possível. Não havia mais investigação. Havia apenas a descida, e de alguma forma terrível, eu sabia que o que estava por vir iria extrapolar tudo o que eu havia visto até então. A ruptura não começou com uma explosão, mas com uma sensação íntima e física de que o mundo havia perdido o alinhamento. Quando voltei ao centro da fundação da casa demolida, o terreno parecia diferente, como se respirasse. A frequência, antes irregular e pulsante, agora se ajustava ao meu próprio peito, modulando a minha respiração como uma maré interna. Eu tentava manter a calma, mas cada inspiração parecia ditada por algo que não vinha dos meus pulmões. A família Mendanha observava à distância, paralisada numa mistura de medo e resignação. Eles sabiam. De alguma forma, sabiam que aquilo que me acompanhava não estava mais preso às gravações. Estava preso a mim. O ar ficou denso, o silêncio ganhou peso, e então o solo vibrou como se estivesse sendo esticado de dentro para fora. E foi aí que ouvi, pela primeira vez ao vivo, a mesma respiração sincronizada que encontrei nos arquivos de áudio. Ela estava ao meu lado, próxima demais para ser ignorada. A primeira pedra não caiu, ela simplesmente apareceu. Surge um brilho mínimo no ar, quase imperceptível, e então o objeto se materializa, atingindo o chão com um som seco. A segunda apareceu à esquerda, a terceira atrás de mim. A quarta quase tocou o meu pé. Um círculo invisível se formava ao meu redor, como se delimitasse o espaço onde eu deveria permanecer. O ar ondulou diante dos meus olhos, não como calor, mas como se o espaço estivesse sendo dobrado. Era exatamente o mesmo tipo de distorção que vi no vídeo de 1999, ao lado da criança imóvel que surgia e sumia sem deslocamento. Só que agora eu estava dentro da distorção. Então ouvi um som que jamais deveria existir. Uma tentativa de fala produzida por algo que não tinha boca. Não era voz. Era pressão modulada, como se uma frequência tentasse se transformar em linguagem. K-I-S-A. Foi ali que percebi que o fenômeno estava aprendendo, repetindo sons, reproduzindo ecos de nomes captados décadas antes. Quando tentei me mover, descobri que não conseguia dar um único passo. Não era paralisia física, era como se o próprio ar tivesse densidade suficiente para impedir deslocamento. O mundo ficou turvo nas bordas da visão, como se alguém estivesse diminuindo o campo de profundidade da realidade. A frequência cresceu em intensidade e, pela primeira vez, tornou-se coerente, quase matemática. Não mais pulsos irregulares, mas uma cadência precisa, deliberada. O solo sob meus pés começou a pulsar. Não tremor, pulsação. Como se o terreno estivesse se ajustando a um ritmo externo, mais antigo que qualquer coisa ali. A mãe da família começou a gritar para que eu saísse do centro, mas a voz dela parecia distante, como se viesse de um cômodo ao qual eu já não tinha acesso. O ar se dobrou novamente, criando uma concavidade luminosa, um ponto onde a luz se comportava errado. Era uma dobra. Não forma, não sombra. Apenas o espaço se curvando. E então ela se abriu. Não como uma janela nem como um rasgo, como uma ausência, uma falha perceptiva, um buraco onde o mundo não existia. E dessa ausência veio um som articulado, um som que atravessou a pressão e chegou direto à minha mente. Meu nome, não dito, mas modulado. A frequência havia aprendido a pronunciá-lo.
Senti o coração parar por um segundo. E no mesmo instante tive certeza de que a coisa dentro daquela dobra não estava tentando entrar no nosso mundo. Estava tentando sair e me usando como ponto de passagem. A vibração chegou ao auge. As pedras começaram a surgir em padrões cada vez mais rápidos. Os sons se tornaram agudos, graves, distorcidos, tudo ao mesmo tempo. O vento soprou para dentro da dobra, como se o mundo estivesse inalando. O fenômeno não era físico, era espacial, era perceptivo. Era algo que se movia não por deslocamento, mas por reorganização do real. E naquele instante, eu senti que estava olhando diretamente para a fronteira entre percepção e presença. A ruptura final aconteceu sem aviso. O ar colapsou para dentro, as pedras perderam o padrão e caíram desordenadas. A dobra se fechou como se nunca tivesse existido. Um silêncio absoluto tomou o terreno. O tipo de silêncio que não pertence a lugar nenhum. Caí de joelhos, sentindo as mãos formigarem, como se o mundo tivesse tentado me puxar junto. A visão ficou escura e, por um instante, achei que tinha desmaiado. Mas antes de perder completamente a consciência, ouvi algo muito claro, não no ambiente, mas dentro de mim. Uma única palavra, dita com a mesma modulação grave, lenta e artificial. Volta. Essa palavra ficou presa na minha mente como um comando. A ruptura não tinha sido uma manifestação isolada. Era um convite. Era um passo. E a coisa que me chamou naquele dia não tinha terminado comigo. Quando acordei, já não estava mais no terreno. No lugar da terra vibrando, da fundação irregular e da dobra impossível no ar, havia apenas o teto simples do posto de saúde de Caiçara, o ventilador parado e o cheiro de álcool. A ausência da frequência foi a primeira coisa que percebi. Não havia zumbido, nem pulsação grave, nem aquele eco que me acompanhava desde Itapeva. Era silêncio real. Um silêncio tão absoluto que parecia errado. O enfermeiro explicou que eu havia desmaiado, que a família me trouxe, que o calor tinha me derrubado. Usei a mentira dele como abrigo, porque a verdade não cabia em palavra nenhuma. Quando saí do posto, encontrei a família Mendanha esperando do lado de fora. A mãe me perguntou se eu tinha escutado alguma coisa. Quando confirmei, ela apenas disse que, depois que a gente escuta, fica mais difícil ir embora. Ela não estava falando da casa, nem da cidade. Estava falando da coisa que me acompanhava agora. Voltei para a pousada com a sensação de que o mundo estava reposto no lugar, mas eu não. Liguei o laptop e ouvi a gravação da tarde anterior, com o coração acelerado e as mãos suando. A respiração sincronizada estava lá, imitando a minha, corrigindo o ritmo, aprendendo. E então veio o trecho mais perturbador, o buraco no áudio. Um salto limpo de 2 segundos ausentes, sem falha digital, sem clique, sem ruído de buffer. Não tinha sido corrompido. Tinha sido removido. Era o mesmo tipo de ausência que vi no centro da dobra, aquele ponto onde o mundo deixou de existir por um instante. A gravação confirmava algo muito pior do que eu estava disposto a admitir. Havia uma parte da realidade daquele dia que eu já não tinha acesso e que não estava registrada em lugar nenhum. Esse fragmento apagado era a prova de que a ruptura não tinha sido um evento externo. Ela tinha acontecido também dentro de mim. Saí de Caiçara cedo, sem avisar ninguém. Só parei quando o celular voltou a ter sinal. Foi então que vi a mensagem de voz perdida de Gerson. A voz dele estava cansada, rachada e carregava algo próximo de arrependimento. Ele disse que, depois de ouvir aquilo, não adiantava correr, que ele havia tentado ignorar, mas não conseguiu. Disse que ela nunca quis a casa. Quis alguém que escutasse e que agora era comigo. A mensagem terminava com uma frase que me gelou até a alma. Ela está aí onde você está ouvindo isso. Liguei de volta dezenas de vezes. Caixa postal.
Desde aquele dia, Gerson simplesmente desapareceu. Deixou para trás as gravações e a responsabilidade de lidar com algo que não pertence a lugar nenhum, mas que encontrou um caminho através de nós. Voltar para casa não trouxe alívio. Durante dias, evitei meus equipamentos, evitava ligar qualquer coisa que pudesse amplificar o som. Mas bastava o ambiente ficar silencioso demais para ela reaparecer. Às vezes como vibração, às vezes como um ronco grave no fundo do peito, às vezes como um quase chiado que parecia circular atrás de mim. Não importava onde eu estivesse, na cama, no banheiro, andando pela sala. A frequência surgia, e cada vez mais moldada, cada vez mais precisa. E de tempos em tempos, ela modulava palavras, nunca completas, nunca firmes, mas tentando volta, desce, nó, sempre interrompidas, sempre nascendo de um esforço que parecia consciente. Era impossível não perceber a progressão. A frequência estava aprendendo, observando, testando a estrutura da fala humana, como se estivesse tentando encontrar a melhor forma de se comunicar comigo. Às vezes, no meio da madrugada, acordo com a sensação de que alguém me chamou pelo nome. Não pela porta, nem pela janela, nem pelo corredor, mas por dentro, como se a vibração atravessasse o crânio e fosse direta para o pensamento. É um chamado que não vem de lugar nenhum e, exatamente por isso, pode vir de qualquer lugar. Tentei racionalizar, tentei negar, tentei me afastar, mas não adianta. O que estava em Caiçara, o que esteve na transmissão de Itapeva, o que se manifestou em 1999 e 2014, não se prende à geografia, não se prende a casas, não se prende a aparelhos, ela se prende a quem escuta. E eu escutei, escuto até agora. Se existe alguma lição nesta história, é somente esta. Certas frequências não são detectadas, são escolhidas, e quando você finalmente percebe que está ouvindo, já não é você que está no controle, é ela. E a única coisa que resta, a única, é tentar sobreviver ao silêncio entre uma pulsação e outra. Eu já revisei este caso dezenas de vezes desde que voltei de Caiçara. Não porque quero entender, isso já ficou impossível, mas porque tenho medo do que posso esquecer. Há lacunas no que vivi, fragmentos ausentes, trechos que sei que aconteceram, mas que não consigo acessar sem sentir o corpo inteiro estremecer. E se existe algo pior do que lembrar, é esquecer com a sensação de que algo mais continua lembrando por mim. Desde então, vivo com a impressão de que cada silêncio carrega um eco do que não consigo recuperar. Às vezes, quando tento reorganizar os fatos, minha mente simplesmente recua, como se estivesse protegendo uma parte que não deveria ser tocada. Como se o vazio que encontrei nas gravações tivesse encontrado um espaço semelhante dentro de mim. A frequência não ficou em Caiçara. Ela veio comigo. Não importa se estou com equipamentos ligados, se estou no escuro ou no barulho da rua. Ela aparece nos intervalos, nos momentos em que a realidade fica fina. A vibração baixa surge atrás dos pensamentos, às vezes tão fraca que parece imaginação, às vezes tão forte que sinto os ossos ressoarem. Ela imita minha respiração, repete pausas, preenche silêncios, tenta formar palavras, sempre incompletas, sempre como se estivesse treinando sons humanos pela primeira vez. Não é mais um ruído, é uma presença. E o pior é perceber que quanto mais tento ignorar, mais ela se aproxima da forma certa, mais nítida, mais articulada, como se estivesse aprendendo comigo e esperando que eu aprenda algo de volta. Tento não escutar, mas é inútil. A frequência não depende de aparelhos. Ela se instala no intervalo entre um pensamento e outro, exatamente onde ninguém consegue colocar filtros. Gerson tentou me avisar. A família tentou me afastar, mas eu demorei demais para entender
que não existe distância quando o que te segue não está no mundo, está em você. Achei que deixaria tudo para trás quando saísse daquela estrada de terra, mas agora sei que aquilo nunca esteve preso ao local. Nunca foi sobre paredes, telhados ou transmissões antigas. Foi sobre quem ouviu, e eu ouvi. Ouço até agora. Se existe alguma conclusão para este caso, é apenas esta. Certas frequências não são detectadas, são escolhidas. E quando você finalmente percebe que está ouvindo, já não é você que está no controle, é ela. E a única coisa que resta, é tentar sobreviver ao silêncio entre uma pulsação e outra.